Olá, o meu nome é Fábio Filipe e sou anfitrião do podcast Conversas de Personal Trainers. Queres saber mais sobre o negócio de treino personalizado? Aumentar os teus conhecimentos sobre marketing, vendas e gestão de carreira para potenciares o teu negócio? Conversas de Personal Trainers é o podcast de partilha de conteúdo exclusivo para Personal Trainers. Este podcast é patrocinado pelo software Elite Trainer. Ganha mais tempo para ti e entrega mais e melhor qualidade aos teus alunos. Faz as prescrições dos treinos para os teus alunos em apenas alguns minutos, acompanha todo o seu progresso online ou presencialmente e oferece-lhes uma app totalmente gratuita para que nunca mais se sintam perdidos. Descobre todas as funcionalidades e começa os teus 14 dias grátis em www.elitetrainer.fit. Agora, vamos ao episódio de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Personal Trainers. Hoje tenho comigo o convidado Diogo Kopke, o Personal Trainer Diogo Kopke. Eu tenho o prazer de acompanhar o Diogo já desde o início, praticamente, e tem sido muito bom ver a evolução do Diogo e acredito que esta conversa com o Diogo possa ser muito proveitosa para quem nos ouvir ou ver o podcast. Portanto, eu não me vou apresentá-lo, vou deixar essa parte com o Diogo, que ele apresentar-se-á melhor do que eu. Portanto, Diogo, bem-vindo e muito obrigado por teres aceito o convite, por estares aqui. Olha, desde já, obrigado pelo convite. Fico contente em poder vir aqui. E ainda ontem estava a conversa com a minha namorada a dizer que para mim é uma grande honra vir aqui, porque já te acompanho há muito tempo, desde que tu começaste tudo isto, e meio que foste tu que me empurraste aqui para o online. Portanto, eu posso dizer que estou aqui muito derivado a ti e certamente, como eu, muitos outros PTs dizem. Portanto, Fábio, desde já, obrigado pelo convite. Segundo, apresentar-me aqui um bocadinho. Portanto, eu trabalho na área já há 5 anos e meio, mais coisa menos coisa. Iniciei, como acho que quase todos, pelo ginásio, né? Comecei no ginásio a trabalhar e durante ali cerca de meio ano foi onde estive. Depois aconteceu o que aconteceu a todos, que foi o Covid. Eu iniciei exatamente no ano antes do Covid. E pá, na altura, quando o Covid apareceu, eu tinha vindo uma cirurgia e literalmente foi tudo por água abaixo. Portanto, uma pessoa que estava firme no ginásio com 15 a 20 clientes passou a não ter nada e a não conseguir fazer grande coisa. Primeiro confinamento, nada se passou, deixei-me um bocadinho andar, mas no final do primeiro confinamento foi quando comecei então aqui a trabalhar no online e ao longo disto já foram aqui cerca de 4 anos que se passaram. Obviamente que inicialmente passou tudo por produzir conteúdo, por começar simplesmente a partilhar alguma coisa com as pessoas e só ao final desse ano, portanto estamos aqui a falar de 2020, só ao final de 2020, janeiro de 2021 é que comecei de facto a tentar fazer algum negócio do online e lancei o meu primeiro acompanhamento online em janeiro de 2021 e desde aí pronto, as coisas foram escalando, estando agora full time no online desde dezembro do ano passado e isto pronto, assim, muito resumidamente isto foi o meu percurso todo até aqui, obviamente começando aqui por altos e baixos, trabalhando no ginásio, chegando a trabalhar em 2 ginásios e no estúdio ao mesmo tempo, plus o online, portanto andar aqui um bocadinho de um lado para o outro. Eu sou de Setúbal, portanto ia para Lisboa de manhã, saía de Lisboa e ia para a Moita, da Moita vinha para Setúbal trabalhar, ainda tinha que arranjar tempo para o online e andava nisto 7 dias por semana. Até que decidi, ok, chega, vamos ficar só num sítio. Fiquei então só no estúdio em Lisboa, onde trabalhei durante 2 anos e pouco. E em dezembro do ano passado decidi, ok, está na altura de dar o próximo passo, está na altura de passar aqui para o que é o que eu quero. Adoro viajar, quero ter mais tempo para passar com a minha família, não ter que estar sempre em deslocações de um lado para o outro, e morando em Setúbal, por cento não. Ainda são 100 km e de volta para Lisboa, portanto é aqui muito tempo. E tudo isso levou-me a que, ok, quero trabalhar para mim, quero ter mais tempo, quero poder viajar, quero poder estar com a minha família também, ter mais tempo para isso e ser mais flexível. E tudo isso levou a que, pronto, agora há 8 meses estou full online e de todo não é um arrependimento, foi das melhores decisões que tenho feito na minha vida, sem dúvida. Boa. É das coisas que me deixa mais feliz é ver o pessoal a fazer essa transição e no teu caso ainda mais porque acompanhei muito do processo e fico mesmo feliz por isso. E vou-te questionar aqui algumas coisas agora mais a fundo e tentarmos esmiuçar um pouco mais esse percurso e as dificuldades e aquilo que tu fizeste para alcançares esta vitória, não é? Para ti é uma vitória estar 100% online, como referiste. E uma das coisas que eu admiro em ti neste percurso é a tua resiliência, porque eu sei que, lá está, tu tiveste períodos em que estavas em vários sítios ao mesmo tempo, mas que nunca deixaste de acreditar que poderia ser possível
chegar e trabalhar a 100% online. E não foi algo que aconteceu do dia para o outro. Tu sempre quiseste o online ou foi algo que surgiu apenas numa primeira fase como uma necessidade? Nunca quis o online no início quando comecei. O meu objetivo de carreira quando eu iniciei o PT em 2019, em março de 2019, era, portanto, trabalhar no ginásio durante um tempo, conseguir juntar dinheiro para conseguir abrir o meu próprio negócio. Sempre quis ter o meu próprio negócio e isso sempre foi uma certeza para mim. Nunca quis trabalhar para o resto da vida para outra pessoa. Mas inicialmente a minha ideia sempre foi abrir um estúdio. Sempre tive isto em mente, porque tudo o que eu gostava na área de fitness era dar treinos. Nunca gostei de dar aulas de grupo, dava porque era necessário. Nunca gostei de fazer sala, sinceramente acho que muitos poucos PTs gostam de fazer sala. Portanto, nunca gostei dessa parte, sempre gostei do treino personalizado. Isto foi sempre o que eu quis seguir. Portanto, sempre pensei, ok, quero abrir o meu negócio na área do treino personalizado. E sempre tive isto em mente. Cheguei a fazer vários projetos, obviamente tudo ficou aqui em background, nunca saiu nada, para lançar um estúdio meu. Depois surgiu o Covid e eu vi-me ali, portanto, encrencado sem nada. Na altura, tinha sido uma operação há cerca de 3 meses, ou seja, tinha estado 1 mês e meio sem trabalhar. Tinha voltado a trabalhar em janeiro de 2020 e em março fechou tudo, Covid. Eu sem clientes, tinha acho que 16 clientes na altura, passei, portanto, para ter 3 que eu ia dando tipo ao domicílio, nunca pensando no online. Quando voltei, quando o ginásio abriu, tinha 4 clientes, ou seja, passei de 15, 16 clientes para 4 clientes, toda a gente com muito medo, ginásios muito vazios, tudo isto fez-me ali tremer um bocadinho o meu mundo e eu tive que, ok, tenho que começar aqui a pensar noutra coisa. Final de Covid, decidi, ok, vamos começar com online para partilhar conteúdo. Foi uma ideia de vamos partilhar, quero chegar a mais gente, sinto muito preso só ao ginásio, quero conseguir alcançar mais pessoas. E começou só como partilha de conteúdo. Depois, percebendo ali o crescimento do online, fazendo também, foi nesse ano que fiz a mentoria contigo, já não lembro qual era o nome da mentoria, mas começou ali em novembro, dezembro, uma coisa assim, que fiz a mentoria contigo e descobri ali também um bocadinho o mundo de poder anunciar para chegar a mais pessoas e isso tudo, então consegui perceber, ok, tenho aqui uma saída, tenho aqui um sítio onde consigo alcançar mais pessoas e pronto, e começou por aí. Portanto, veio aqui um bocadinho como necessidade, como curiosidade de perceber o que é, não sabia o que era. A minha presença no online era a minha rede social, não era mais nada. E depois passei a perceber a paixão que tinha por isto, de não só de partilhar conteúdo e de chegar a mais pessoas, porque gosto muito de gerar valor para as pessoas e sempre que é possível estou lá para isso, mas também com poder ter mais liberdade e passou muito por aí. Portanto, foi meio que necessidade, meio que curiosidade. Nunca tinha pensado nisto no início, mas agora é a minha realidade, basicamente. Como é que foi essa transição? Ou seja, como é que se dá essa transição? Conta-nos um bocadinho como é que foi o processo da transição do presencial para o online, o que é que tiveste que fazer, qual é que foi o teu raciocínio ou o teu pensamento que te levou a conseguir fazer essa transição? Okay. Então, acho que isto temos que, portanto, voltar aqui um bocadinho mais atrás, como disse, estou nisto aqui há 4 anos online, 3 mais afincadamente. Começou em janeiro de 2021, quando lancei o meu primeiro acompanhamento online. Na altura fiz uma espécie de lançamento, sabia lá eu que era um lançamento, e fiz uma espécie de lançamento, consegui aqui cerca de 10 clientes para o online, que até hoje, por acaso, tenho uma aluna que ainda se mantém comigo. Portanto, minha aluna mais antiga está comigo desde aí. E começou por isso, portanto, comecei aqui a ter o acompanhamento online, na altura só de treino, e ao mesmo tempo já estava a trabalhar no estúdio em Lisboa, já estava a trabalhar no ginásio na Moita, foi onde eu comecei. Portanto, dividia aqui o meu tempo, andava sempre com o computador atrás, qualquer pausa que eu tinha, ia para a recepção do ginásio, ia lá no estúdio, a trabalhar também na recepção, etc. Sempre a tentar prestar aqui apoio e criar conteúdo para toda a gente. Pouco a pouco fui percebendo que já não conseguia ter tempo para muito mais, para gerir, né? Todos nós temos um limite de horas por dia e andando aqui de um lado para o outro em deslocações não dá para fazer milagres. Então eu basicamente acordava sempre todos os dias 5h30 da manhã, ia para Lisboa dar treinos, saía de Lisboa à 1 da tarde, ia para a Moita dar treinos e fazer sala e aulas de grupo até às 10, 11 da noite. Nos entretantos ia fazer no online, fim de semana online. Percebi que não ia ter muito tempo, decidi largar o ginásio de uma vez por todas e, ou seja, passei de 3 áreas, ginásio, estúdio e online, para ter apenas o estúdio e o online, onde me mantive durante cerca de 1 ano e meio. A grande mudança na minha cabeça, principalmente, deu-se no ano passado, e isto também deve muito a uma pessoa que tu conheces muito bem, que é o Rodrigo Rosa, que em janeiro do ano passado, ele lançou uma espécie de mentoria para PTs,
quisessem passar online, e abriu-me assim muito mais os horizontes. Portanto, janeiro de 2023, 2 anos depois de ter lançado o primeiro acompanhamento online, fazer aqui, criar conteúdo, mas nunca ver isto como uma saída para full online, ele abriu-me aqui um bocadinho os horizontes de que era possível. E o trabalho foi todo desde janeiro de 2023 até, portanto, dezembro. Foi aqui o tempo de um ano que me levou a tomar a decisão. Realmente eu tomei a decisão em outubro, foi quando disse ao meu ex-patrão, mas só saí mesmo em dezembro, portanto, também o ajudar. E, portanto, o processo foi todo esse. Eu, ao longo deste tempo que estive no estúdio, eu comecei no estúdio a trabalhar das 7 da manhã às 8 da noite, 5 dias por semana, às vezes sábados, e lá está, outra vez nos intervalos, online. Sempre foi assim. O online sempre foi os intervalos ao fim de semana, folgas, etc. Comecei a perceber que precisava de mais tempo, então comecei a tirar horas do online lá, do presencial. Estava no estúdio 5 dias por semana, passei a estar 2 dias completos, 3 manhãs. E as 3 tardes passava para o online. Depois retirei outra tarde, depois retirei outra tarde, cheguei a retirar um dia completo e comecei a perceber, ok, em vez de estar aqui, tirando de um lado, pôr no outro e continuar a vir para Lisboa, ter o stress de acordar às 5 da manhã, apanhar autocarros, comboios, etc., mas vamos só passar para isto. Tens aqui alguma estabilidade, tenta avançar, obviamente. E basicamente tomei a decisão em outubro e em dezembro saí, a meio de dezembro saí, iniciei janeiro como o mês completo a trabalhar completamente online. Sou assim um bocadinho radical nas decisões que tomo, então decidi, ok, vou mudar para o norte do país, tenho uma casa no norte, numa aldeia, tem 50 pessoas, não tenho mais nada, e eu disse, ok, sítio perfeito para me focar durante 2 meses, não fazer mais nada se não sei trabalhar nisto. E foi, peguei, dezembro fui lá para cima, passei logo Natal, janeiro, 2 meses completo lá, tipo, só a trabalhar, basicamente trabalhava à mesma, 7 da manhã, quase até às 7 da tarde, 8 da noite, mas estava a trabalhar só naquilo que era para mim, e pronto. Esse foi assim, o processo. Fazer aí um retiro para te focares a 100%. Yeah. Ainda continuas nesse retiro, neste momento? Não. Não. Portanto, saí do retiro em fevereiro. Depois em março, não. Estive cá em baixo em Setúbal durante uns tempos. Em maio fui de viagem durante 2 meses para a Colômbia, voltando agora no início de julho, e por agora estou por cá. Boa. Estou aqui por baixo em Setúbal. Boa. Tu falaste aí num ponto que é muito interessante e que muitas vezes lá está, é aquele bloqueio mental que nós temos em relação a largar o incerto, aliás, a largar o certo pelo incerto, no fundo. Incerto. Mas, e tu referiste aí uma questão que é importante, tu começaste a sentir a necessidade de ter mais tempo para dedicar ao online. E muitas vezes eu acrescento que nem é só o tempo, é também a energia que tu depositas. Porque quando tu tens 2 focos ou 3 focos, no teu caso até chegaste a ter 3 focos, a energia está canalizada para 3 coisas diferentes e o que acaba por acontecer é que nenhuma delas vai crescer tanto como tu gostarias. E quando tu afunilas esse foco, essa energia, esse tempo para aquilo que é teu, inevitavelmente vais conseguir crescer. E depois é fazer o exercício, que é, eu estou a dedicar, isto para quem trabalha obviamente e quer fazer essa transição, eu estou a dedicar 8 horas por dia em trabalhar num ginásio. O que é que acontecia se eu dedicasse essas mesmas 8 horas no meu próprio negócio? Não é estar sentado à espera que as coisas aconteçam, é realmente estar a trabalhar nessas 8 horas que eu trabalho no ginásio. Para além disso, outra barreira que pode acontecer na cabeça das pessoas é a parte financeira. Como é que tu fizeste essa gestão de quando é que eu vou estar pronto para estar seguro financeiramente e dar esse passo para a transição? Como é que foi essa parte? Ok. Portanto, eu nunca, isto aqui também um bocadinho é a minha personalidade, eu nunca fui aquela pessoa que gosta de estar, ou seja, obviamente gosto de estar preparado, mas sempre salto um bocadinho de cabeça para as coisas. Sempre fui assim desde os primórdios. O meu primeiro trabalhei numa fábrica de metalomecânica, de um momento para o outro comecei a estagiar em eventos e ia começar a trabalhar em eventos, e foi sem aqui poupança sem nada, disse ok, vou-me embora, despedi-me e comecei o outro. Quando comecei o PT foi exatamente a mesma coisa, de um momento para o outro. Sempre saltei assim um bocadinho de cabeça. Eu chego a um ponto em que eu sinto que estou confortável e não gosto de estar no conforto, então gosto de mudar. E sempre fui assim em ginásios, sempre. Portanto, o online o que me deu a estabilidade foi, ok, eu estou aqui a faturar em termos de online basicamente o mesmo que estou a faturar em termos presenciais. Com bem menos metade do tempo investido, sem ter que entrar em transportes,
a perder tempo de um lado para o outro em comboios e isso tudo, que acabava por ser tempo que eu usava para trabalhar no computador. Portanto, acabava por não me compensar estar num lado e ao mesmo tempo ter no online. Então a minha decisão foi, quando eu percebi esse ponto, demorei ali um bocadinho, porque acho que medo todos temos e acho que faz parte ter aquele receio de isso não resultar. Mas a verdade é que, menos no meu ponto de vista, eu se vou iniciar algo, para já inicio sem plano B, porque se tiver um plano B, tenho a segurança que se falhar, tenho um sítio para onde voltar. E não gosto de ter essa segurança, porque dá-me aquilo de, se isto não estiver a correr tão bem, eu posso voltar atrás, e não gosto de poder fazer isso. Portanto, primeiro foi cortar qualquer vasas de voltar atrás. Segundo, foi, ok, estou a faturar o mesmo, estou a faturar no presencial. No presencial despendo 10 horas a vir aqui, no online estou a despender 5, o que é que me compensa mais? Ok, damos um passo atrás para no futuro dar 3 ou 4 à frente. E a decisão foi basicamente essa. Em termos de finanças não estava propriamente super confortável, mas foi tipo, isto é a decisão correta e se não for agora, não é depois. Então, mais vale agora estar a adiar. Isto também junto ao facto, na altura estava a falar com o Rodrigo, com o Rosa, e lembro-lhe de dizer, olha, estou aqui a ponderar, aqui mais ou menos um plano a 6, 8 meses, março, abril de 2024, saio do estúdio. Isso ainda falta bué. Nem penses nisso agora. Eu, tipo, ok, se calhar o momento não é em março, é agora. Comecei a ponderar, lembro-me numa conversa, isto foi literalmente uma conversa com uma cliente, 7 da manhã. O meu ex-patrão estava de licença, porque a filha dele tinha nascido. 7 da manhã, estava a dar treino a uma cliente, ia falar com ela e isso tudo, trabalhar no online. A minha ideia é tipo, mudar-me para o norte, ficar lá tipo, durante um tempo, para me poder focar, gostar no campo e isso tudo. E ao falar com ela, apercebi-me que isto era possível. O único impedimento que eu estava a ter era eu não querer dar o passo. Então terminei aquela conversa, terminei o treino com ela e disse, olha, é hoje. Peguei, mandei uma mensagem ao meu ex-patrão a dizer, olha, quando é que posso falar contigo? Liguei-lhe, expliquei a situação e foi nesse dia. Ou seja, tomei a decisão, agi. Quanto mais rápido eu agir, menos eu vou arranjar desculpas na minha cabeça para não o fazer. Boa. E pronto, e foi isso. Na segunda-feira, e assim foi. É engraçado falares o Rosa te tenha dito isso, porque eu lembro-me perfeitamente da transição do Rosa também, que foi numa altura que estava em mentoria, que ele me disse que o plano era ficar online a 6 meses. E depois na sessão seguinte da mentoria disse-me, olha, já está. já o fiz. Porque no fundo eu também vejo isso, ou seja, eu vejo aqui os dois lados, que é, eu percebo aquelas pessoas que têm que fazer ou precisam de fazer aquela transição mais gradual, e se formos olhar, por exemplo, para o teu exemplo, também não foi uma transição de um dia para o outro, tu tiveste que construir essa segurança e essa base, pelo menos, para conseguires dar o passo, não é? Olha, não estou sem nada e vou de cabeça. Mas depois também vejo esse lado de quanto mais nós vamos adiando, quanto mais nós vamos procrastinando essa decisão, mais espaço vamos dando a que, por exemplo, sei lá, olha, agora consegui aqui 5 novos clientes no ginásio, se calhar não vou fazer já essa transição, porque agora tenho mais 5 clientes. Estás a ver? Ou seja, tu vais, inevitavelmente, podem acontecer coisas que te fazem travar esse teu desejo. Então, vejo também por aí essa questão que tu falaste da procrastinação. Quais é que foram os maiores desafios que tu sentiste ou que ainda sentes hoje em dia no negócio online? Este não tem que ver aqui, ou seja, negócio online, focando só na parte do negócio online, é quando trabalhas por casa, e tu provavelmente sentes isso, é muito fácil uma pessoa procrastinar. É muito fácil arranjarmos algo para agora não vou fazer, sentamos no sofá ou algo que seja. Portanto, as distrações, se nós não tivermos aqui um autocontrole bom e também não organizarmos o nosso ambiente para isso, é muito fácil perdermos o foco. E toda a gente que eu conheço que trabalha online partilha do mesmo, que é fácil. Agora, é preciso ter aqui um mindset bem definido e principalmente, se não consegues controlar tão bem, arranja um ambiente em que controle mais facilmente, ou seja, não tens distrações ao pé, se possível tens outra divisão para trabalhar, não na tua divisão de lazer, certo que eu no meu caso não é de todo, eu trabalho no meu quarto, portanto, mas é o que é possível, portanto é jogar com aquilo que temos, e isso acho que é a principal dificuldade quando se trabalha aqui online, é isso, é não procrastinar, porque é muito fácil uma pessoa, podes acordar a hora que quiseres, se não estiver aqui no horário, se não tiveres treinos para dar, no meu caso eu não tenho treinos, eu não dou treinos a ninguém, tenho só reuniões especiais, digamos assim. Mas elas começam às 11 da manhã.
posso muito facilmente, se eu quisesse, me deixar ficar na cama. Ou seja, acho que a procrastinação é o pior inimigo de quem trabalha online. Pois, como qualquer negócio próprio, é incerteza, né? Mas a incerteza é uma pessoa lidar com ela. Incerteza que não sabes se vai correr bem, no momento está a correr bem, no outro pode crashar. Portanto, é lidar com todas essas incertezas. Mas aí acho que o principal é olhar para todos os problemas e resolver o mais importante. E o resto vai-se resolvendo. Não estar a estressar por tudo. Isto é fácil de falar, mas uma pessoa quando está num momento acaba por estressar, acaba por ter tudo isso, Claro. Mas se olharmos para um problema de cada vez e só nos importarmos com aquilo que realmente dá para controlar, se eu tenho os anúncios que não estão a performar bem, mas é algo geral, eu não posso fazer nada porque é algo geral à meta. Portanto, isto é um exemplo. Se as pessoas não me aparecem na videochamada e eu fiz todo o processo de nutrição de uma lead até ela chegar à videochamada e ela não aparece, eu não posso controlar. Portanto, é importante que o que realmente controlamos e o que não controlamos tentar deixar de lado. Também para aliviar a cabeça, porque senão a pessoa dá em doido. Acho que isto é o principal. Em relação à tua primeira questão, há um chavão, não é? que eu costumo usar também para mim próprio, que é a liberdade, aliás, a responsabilidade vem na mesma medida que a liberdade. Ou seja, quando tu estás num tipo de trabalho, que é o nosso caso, em que trabalhamos em casa ou a partir de outro lugar qualquer, nós temos algo muito bom, que é ter a liberdade de poder escolher, não é? Podemos escolher se temos que trabalhar ou não vamos trabalhar, ou hoje à tarde não me apetece trabalhar, não vou trabalhar, por exemplo, ou tenho trabalho para fazer, mas posso deixá-lo para depois, ou o que seja. Temos essa liberdade, temos a liberdade de escolha, mas essa liberdade de escolha também vem com a mesma medida de responsabilidade, porque senão se não formos nós a tocar o negócio para a frente, mais ninguém o vai fazer por nós. Portanto, é um bocado por aí. Boa. Em relação às questões que eu acredito que seja na maioria dos personal trainers que querem fazer este negócio online, ou até mesmo um negócio próprio, que eu acho que depois há pontos que são em comum. As principais dificuldades que eu vejo é, por exemplo, a geração de volume, não é? Ou seja, como é que eu vou gerar oportunidades para o meu negócio, e não tanto, mas também a parte da conversão. Como é que tu fizeste para conseguir evoluir essas skills a ponto de agora ter, se calhar, um processo mais previsível de vendas? Ok. Portanto, tudo começou mais uma vez em janeiro do ano passado com o Rosa. O Rosa é que me abriu aqui os horizontes, porque à data eu tinha a ideia de, anunciar para ter mais seguidores, anunciar para ter uma audiência maior, para o meu conteúdo chegar a mais gente. Nunca tinha pensado que é possível anunciar para clientes, para ter mais leads, para ter mais contactos. E foi portanto, esta aqui abertura de mente que ele me deu. E, portanto, começou o ano passado, obviamente é todo um processo. Se eu olhasse há um ano atrás, aliás, há um ano atrás já tinha, mas há um ano e meio atrás ainda não tinha feito a minha primeira venda online por todo este processo que agora tenho. E foi isso, portanto, o processo de direção é atrair mais pessoas. Obviamente aqui conta tudo, né? Conteúdos, anúncios que fazes, tens uma lista de e-mail, contactos, seja o que for. E há um ano atrás não tinha nada disso. Fui começando a criar. Neste momento está tudo mais oleado, porque tentativa e erro, perceber o que é que funciona, o que é que não funciona, tentar cortar o máximo de processos, mas à mesma funciona, portanto ir simplificando, porque a longo prazo o objetivo é escalar. E eu não quero algo que só eu compreenda, eu quero algo que, com uma explicação, alguém consiga compreender e executar também. Portanto, e aqui para ver se não me perco na pergunta, a pergunta era como é que é a angariação aqui de contactos? Sim, ou seja, como é que tu foste evoluindo essas skills de criação de volume, de captação de leads, de nutrição dessas leads, de conversão depois em clientes, como é que tu foste evoluindo esse processo? Porque acredito que, lá está, como tu disseste, há um ano atrás era completamente diferente do que é hoje, há 2 ou 3 anos atrás seria certamente completamente diferente. Não existente. Do que é hoje, exato. Era provavelmente, olha, estou aqui a produzir conteúdo e há uma ou outra pessoa que me envia mensagem, eu falo com ela e algumas até acabam por aderir ao meu acompanhamento online, que eu acredito que seja a maioria das pessoas acaba por fazer isto, não é? Ou seja, não tem uma proatividade real na captação de potenciais clientes e depois a parte da conversão.
Então como é que tu foste Sim. evoluindo esse processo e como é que o fazes hoje em dia para conseguir ter mais previsibilidade no negócio? Né? Pá, foi principalmente, portanto, como é que fui evoluindo? Como te disse, há 2 anos era inexistente, era literalmente isso. Eu sinto que há 2 anos eu era como a maior parte dos estúdios que eu vejo hoje em dia, ou de muitos negócios, que tem uma porta aberta. Uma porta aberta e esperam que alguém bata à porta a perguntar coisas. Era literalmente isto. Muitos estúdios funcionam assim, e atenção, funciona, porque o boca a boca ainda continua a ser uma ótima forma de marketing, mas não é previsível, porque não consegues prever o que é que vai acontecer. E eu há 2 anos era isso. Só em janeiro do ano passado é que de facto começou a mudar aqui o sistema e obviamente foi toda uma evolução, mas o core, o principal mantém-se lá, que é ter algo gratuito que eu ofereço às pessoas. Em troca desse gratuito, eu tenho a informação delas, faço-lhes a proposta de uma avaliação, de uma conversa, uma mensagem, uma avaliação em videochamada, seja o que for, chego a essa videochamada e converter aqui em venda. Portanto, resumidamente, são aqui 3 passos. É oferecer algo gratuito, marcar um compromisso com eles e vender. Ao longo deste ano e meio, digamos assim, passei aqui por várias fases. Comecei por oferecer um e-book, passei a oferecer planos gratuitos, neste momento estou a oferecer um desafio gratuito, portanto, tudo foi aqui mudando. O processo em si também, ou seja, fui oleando as coisas para que de facto funcionasse, não é? Tudo começou com anúncios no Instagram e Facebook e por agora vai-se manter nisso, ainda não sinto a necessidade de passar para outra plataforma de anúncios, mas basicamente foi isso. E eu lembro perfeitamente, isto começou em janeiro do ano passado, cerca de dia 15. Eu comecei aqui a preparar as coisas todas, lembro que em fevereiro, portanto dia 1 de fevereiro arranquei, tinha tudo pronto, páginas, web, anúncios criativos, estava tudo organizado, caótico, mas organizado. E lembro de ter iniciado e de fevereiro, portanto fevereiro, março, abril, durante estes 3 meses não faturei nada, 0 vendas, compromisso, mas muito poucos agendados, ou seja, um custo por marcação muito alto, 0 vendas. Lembro-me de ter investido, e partilho isto aqui abertamente, lembro-me de ter investido durante este período de tempo, cerca de 2.500 euros em anúncios e 0 retorno. Ou seja, estava ali a começar a ficar tipo, porra, mas porque é que isto não funciona? E sempre a tentar, sempre a mudar as coisas e isso tudo. Lembro-me, final de abril, foi ali para meados de 20 e poucos, fiz a minha primeira venda e nessa semana fiz 4 vendas do programa que tinha atualmente e consegui, recuperar aqui o investimento que tinha já feito nos meses anteriores, que não me tinha dado aquilo. E a partir daí, coisas começaram, foram 4 vendas no mês de abril, mês de julho lembro de ter feito aqui 7 ou 8 vendas, junho 7 ou 8 vendas, julho já não me lembro aqui bem de cor, mas tudo foi escalando, portanto, de abril a outubro foi quando eu tomei a decisão de ter saído do estúdio e depois em dezembro ter saído de facto. O processo foi aqui melhorando, sempre oleando um bocadinho as coisas. Neste momento, o que faço, muito simples, é anúncios para um desafio gratuito. As pessoas que inscrevem-se nesse desafio gratuito têm a oportunidade de agendar uma avaliação gratuita comigo, uma videochamada. Agenda a videochamada, é todo um processo de nutrição para garantir que eles comparecem e nessa avaliação depois fechar aqui a venda para o programa de acompanhamento online que tenho neste momento. Também já sofreu aqui uns quantos ajustes ao longo dos últimos tempos. Boa. E o processo é este, praticamente. Como é que tu te sentiste quando nessa fase tu investiste esse dinheiro e não retornou nada? Qual é que foi o teu sentimento nessa altura? Frustração, meio de desespero e sem saber aqui o que fazer. Porque foram 3 meses, 2.500 euros investidos e sem retorno. Portanto, estava a investir bastante, mas não estava a conseguir ter retorno de nada. E comecei a pensar um bocadinho, obviamente, em opções, né? Que podia não resultar, o que é que eu estava a fazer errado. Andava constantemente a estudar livros, formações, sempre a questionar coisas. Naquela altura era o Rodrigo. Portanto, sempre aqui a tentar procurar mais e mais e mais para conseguir perceber, onde é que eu estou a falhar, o que é que está a errar, para eu não conseguir ter clientes. E, sinceramente, agora, obviamente, estando aqui há algum tempo nisto, eu identifico o erro rápido, mas na altura não estava a conseguir identificar. E o erro era simples, era um problema de aquisição de leads. Eu estava com leads muito caras e isto depois não se traduzia em todo o resto do processo para uma videochamada. Portanto, foi indo avaliando os erros. Obviamente, senti-me muito desesperado durante ali uns tempos. Isto não está a resultar. Tinha a minha base, tinha o meu trabalho à mesma presencial. E acredito que foi a única coisa que me safou, porque se tivesse passado para online em janeiro do ano passado,
desse na cabeça, as coisas tinham sido bastante diferentes, mas conseguia ter aquela segurança para suportar os erros que eu estava a cometer. Ou seja, conseguias ter a capacidade de pagar esse erro, não é? Ou seja, conseguir pagar esse erro. E tu, isso é algo que eu vejo também, muito, existe muito, como é que eu lhe ia dizer? Existem muitas barreiras, ou não queria chamar barreira, existe a resistência, eu queria chamar a resistência. Existe muita resistência ao investimento em anúncios. E eu acredito que é uma questão de mindset, que é porque tu, no fundo, tu investes dinheiro sem saber se vai retornar algo, não é? No fundo. Como é que tu conseguiste fazer essa mudança de mindset para, ok, não, eu tenho que investir, que é para um dia mais tarde eu vir a ter esse retorno desse investimento. Eu vou plantar as sementes, que é para depois, um dia mais tarde, as plantas começarem a crescer e eu começar também a crescer com isso. Como é que se dá como é que tu ultrapassas essa barreira? O que é que tu dirias a um personal trainer que tem essa resistência a investir em anúncios para conseguir ultrapassar essa resistência? Acho que a primeira coisa que eu diria é, antes de ganhar vais perder. Isto é certo. Antes de qualquer retorno que uma pessoa possa ter a investir, vais perder dinheiro primeiro até que a cena de facto funcione. Isto é o primeiro. Depois, é começar pequeno, porque na realidade acho que ninguém começa a investir 50 euros por dia, a não ser que não tenham amor ao dinheiro e queiram esbanjar mais rápido, porque começando mais pequeno dá para uma pessoa ir oleando as coisas. Obviamente, precisas de investir para perceber o erro que estás a cometer. Vais ter que pagar pelo erro antes de faturares aqui alguma coisa. No meu caso, ajudou-me muito, e neste caso ajudaste-me muito, quando me abriste aqui os horizontes para os anúncios em 2021, neste caso em seguidores. Ou seja, comecei a perceber que eu vou ter que investir se eu quero crescer. E eu sei que o crescimento não vai ser logo no momento. E isto, na altura, ajudou muito, porque eu ao longo destes 2 anos, 2021 e 2023, eu já investia. Exato. E era para seguidores, fazia boost post. Nunca usava o Meta-Ads, raramente usei aquilo, mas investia. Ou seja, já tinha esta ideia, esta mentalidade de investir em anúncios para chegar a mais gente. Eu simplesmente mudei o chip, mudei a direção. Em vez de estar a anunciar para seguidores, quero anunciar para clientes. Seguidores vêm por acréscimo. Exato. Então, ajudou-me muito a fazer aqui o shift na altura de anunciar para clientes. Mas, ao mesmo tempo, toda aquela sensação de estar a investir dinheiro, estar a investir em anúncios e não estar a ver qualquer retorno, é frustrante, não é? Acho que é frustrante para qualquer pessoa. Investir 1 euro ou 50 por dia vai ser sempre frustrante. Estás a pôr dinheiro que é teu, custou a ganhar, em algo que não estás a ver qualquer retorno. Então acho que é muito preciso ter a mentalidade de que eu vou pôr e vou perder. Quando ganhares, ok, fantástico, olia e repete o processo. Mas até ganhares o primeiro, pensa que vais perder. E esta a mentalidade que eu tentei ter, obviamente, aqui ao longo do tempo, é o dinheiro que eu estou a pôr, eu vou perder. Quando ganhar, é repetir o processo. Ou seja, até ganhar, vou ter que perder para aprender o que é que estou a fazer de errado. Na realidade é isto, eu testo por mim, vou errar, gasto 500 a 600 euros a errar até que acerte, ou se calhar posso pagar a uma agência qualquer, pago esse mesmo 600 ou 700 euros, eles fazem por mim. Problema, eu não vou aprender. E eu, neste caso, eu quero aprender porque eu quero perceber o que é que se passa dentro do meu negócio e não estar aqui a ter alguém que me trata disso tudo. Se algum dia eles vão embora, eu fico sem nada e fico sem saber como fazer. Então isso foi o principal processo. Ok. Tu ainda hoje em dia és tu que fazes os anúncios? Ainda és tu hoje em dia que mexes nessa parte? Ok. Eu faço tudo. Ou seja, é mais uma skill que tu tens que dominar e tiveste que aprender a dominar para conseguir potenciar esse negócio. Porque lá está, também não, neste caso em concreto, existem algumas partes técnicas dentro do Meta-Ads a que vão ter que aprender para depois, porque não vão lá só despejar dinheiro e queimar dinheiro à toa, claro, sem aprender como é que a plataforma funciona, sem entender pelo menos os mínimos e os básicos daquilo que se está a fazer. Boa. Como é que tu vês a evolução do teu negócio para os próximos anos? Ou seja, como é que tu olhas para aquilo que estás a construir para os próximos 5 anos? Portanto, onde é que eu quero estar nos próximos 5 anos? Ou o que é que o teu negócio,
onde é que tu vês o teu negócio nos próximos 5 anos? Como é que tu vês o teu negócio nos próximos 5 anos? O que eu vejo e o trabalho que estou a fazer vai também em direção disso, será ter uma equipa na altura. Quero sair cada vez mais da parte operacional, neste momento sou eu que eu faço. Entretanto tive um PT e saiu, posso contar isso depois, mas idealmente é sair do operacional, dedicar-me apenas e exclusivamente ainda à angariação de leads, a parte comercial. Daqui a 5 anos não vou dizer que almejo não estar nela, prefiro almejar não estar na parte operacional e conseguir escalar eu a parte comercial. Mas o grande objetivo é conseguir escalar, idealmente ter uma equipa de 5 PTs pelo menos, a conseguirem acompanhar cada vez mais pessoas. O objetivo a longo prazo, obviamente, é faturar, é fazer dinheiro, sim, e mentiria se não dissesse isso, mas é também ajudar as pessoas. Estou nesta área porque gosto de ajudar as pessoas. Se vamos ser sinceros, se alguém quisesse fazer dinheiro, há muito mais áreas que se calhar dão mais dinheiro do que a área de fitness em Portugal. Mas tenho paixão por esta área e quero me manter nela. E ao mesmo tempo, quero poder fazer dinheiro, quero poder faturar. Mas também é uma área que dá para fazer muito dinheiro. Sim, dá, mas vamos ser. Temos áreas que dá para fazer muito mais, se calhar em Portugal. Vais para real estate, consegues fazer muito mais dinheiro. Agora, vai depender de toda a gente. Eu tenho paixão por esta área e não me vejo a sair dela assim tão cedo. E é por isso que estou cá. E tentar ajudar o máximo de pessoas. O objetivo daqui a 5 anos é certamente estar fora do operacional, ter uma equipa que trabalhe comigo nesse aspecto, mantendo a gerir a parte de angariação de leads. Portanto, estar aqui no principal, portanto, da entrega do produto, no topo do funil, que é angariar as leads para as converter e para depois ter uma equipa que entregue todo o serviço. Boa. Este é o objetivo. Ok, boa. E tu falaste que já tiveste essa experiência, né? Já tiveste um PT a trabalhar contigo. Ok, como é que foi essa experiência e quando é que tu decides que ok, é o momento, eu preciso de ter aqui alguém que me dê suporte nesta parte operacional? Então, portanto, em janeiro deste ano, quando iniciei full online isto, eu tinha um modelo de negócio diferente, portanto, um modelo de acompanhamento diferente. Okay? Necessitávamos de gravação de vídeos, necessitávamos de muito mais, portanto, acompanhamento dito a cada pessoa. Cada aluno despendia muito mais tempo da nossa parte. Tínhamos toda esta gravação de vídeo de nós para os alunos, o aluno para nós, portanto, havia ali muito mais troca de informação. E eu cheguei a um ponto em que, com tudo o que eu tenho que gerir, para além do operacional, portanto, para além de entregar o serviço às pessoas, gerir, neste caso, tenho uma nutricionista que já trabalha comigo há algum tempo também. Depois gerir anúncios, estar a apagar focos quando eles aparecem, isso tudo, mais os 50 alunos que eu tinha ativos só para mim, já era aqui muita coisa. Ou seja, já não estava a conseguir dar vazão àquilo. E percebi, ok, se eu quero escalar, eu tenho que libertar esta parte. Então decidi contratar aqui um PT, que é um amigo meu, que já conheço há algum tempo, já trabalhou comigo antes em ginásio, e decidi então falar com ele, e ele esteve connosco durante 4 meses, cerca. Ainda está agora, mas com os restantes alunos que ainda se mantiveram. E esteve connosco durante esse tempo. Tomei a decisão depois, e calhou num bom momento que ele também me pediu, que disse que ia sair, mas lá está, ele estava como eu estava. No ginásio, trabalhava no continente, trabalhava num estúdio, trabalhava ainda no online, era muita coisa para ele. E ele decidiu sair para aquilo que é o foco dele neste momento, que era ficar num estúdio, com um contrato de trabalho e isso tudo, e da minha parte está tudo ok. Calhou na mesma semana, eu lhe iria dizer que, olha, vamos mudar aqui um bocadinho o modelo de negócio, que neste momento já não vou ter aqui a necessidade de ter, porque por questões de margens eu tive que alterar aqui o modelo que estamos a fazer de acompanhamento. Então neste momento ele está, lá está, aqui a sair. A experiência enquanto esteve com ele era gerir uma equipe. Já geria aqui a parte da nutricionista, garantir que está tudo em ordem, que o serviço está acima prestado, e com ele foi exatamente a mesma coisa. Os processos que arranjei era simples, e o que acontecia era, ele tinha uma reunião semanal com a nossa nutricionista para falar de todos os alunos que eles tinham. Eu tinha uma reunião quinzenal com ele para saber como é que estava o ponto de situação e também perceber se ele estava a sentir bem dentro da equipa ou não, o que é que eu podia fazer para ajudar nisso, porque para além de eu querer o sucesso dos meus alunos no parte de emagrecimento, eu quero que a malta que trabalha comigo esteja bem, se sinta bem e que goste de cá estar. Senão, alguma coisa está errada e isto é importante mudar. Portanto, todo o processo foi esse, foi
foi fantástico ter alguém a quem delegar o operacional, porque tira-me muita pressão de cima, tira-me aqui tempo, ou seja, dá-me tempo para poder dedicar a outras coisas, nomeadamente angariar mais alunos, e isto foi algo que eu vi, a partir do momento em que comecei a delegar o operacional, houve um crescimento exponencial no número de aquisições que nós tivemos de alunos por semana. Porquê? Porque eu tenho mais tempo para dedicar a isso. Não tenho que estar a fechar horários para estar a dar feedbacks a alunos, para estar a gravar vídeos. E isto dá a possibilidade para ter mais reuniões comerciais e conseguir fechar mais clientes. Exato. Boa. Uma das barreiras que eu vejo quando eu falo com algum personal trainer, que eu vejo que provavelmente já começa a estar num momento em que tem que criar equipa e deve criar equipa no sentido de conseguir escalar mais um negócio, obviamente se for essa a opção dele, porque se não for também está tudo bem. Claro. É que, ok, mas a pessoa quer treinar comigo, ou conhece-me a mim e quer treinar comigo, ou a pessoa que eu vou colocar não vai fazer as coisas da mesma forma que eu vou fazer. Como é que tu conseguiste definir essa parte de, primeiro, desconstruir essa parte na tua cabeça que, ok, a pessoa está a contratar um serviço que é meu, mas não tem que ser eu a entregá-lo. E segundo, como é que tu garantiste, em termos de processo, em termos de formação, o que seja, como é que tu garantiste que depois a qualidade que é entregue está de acordo com os padrões que tu definiste para o teu serviço? Claro. Então, a primeira parte é perceber que sempre que for outra pessoa prestar o teu serviço por ti, nunca vai ser a mesma coisa. O esforço que nós metemos em algo que é nosso é completamente distinto de outra pessoa que tu possas subcontratar, mesmo que lhe pagues, e mesmo que pagues bem, não vai ser o mesmo, ela não vai ter o mesmo carinho, o mesmo empenho que é. E eu vejo isso, eu tenho plena noção que o empenho que eu meto nos meus alunos não é o mesmo que o PT colocaria nos alunos que eu lhe passar. Tenho plena noção disso. No entanto, há que haver aqui standards para garantir qualidade, e esses standards foram passados num briefing inicial, através de todo um processo de formação que tive com ele. Eu tive cerca de uma semana ter uma espécie de formação comigo para garantir que portanto, percebe o que é necessário fazer e quais é que são os que não são negociáveis, os pontos que não são negociáveis dentro deste serviço, para garantir a qualidade. E o principal ponto que eu quero sempre que o nosso acompanhamento tenha, primeiro, é uma ótima ligação com o aluno. Aquela ligação fria, aquela conexão fria com o aluno, para mim não funciona. Porque pessoas conectam-se com pessoas e ok que toda a gente vem aqui e quer perder peso, mas é muito mais fácil perder peso se estás bem com o teu PT, mesmo que seja à distância por mensagens, do que não. Então, esta ligação tem que haver. E depois é a prontidão para a resposta. Obviamente, dentro de horários normais, não é? Ninguém pede que respondamos às 4 da manhã, mas haver prontidão na resposta. Porque isto faz com que a pessoa se sinta de facto acompanhada e que haja, obviamente, comunicação proativa de ambas as partes. Isto foram aqui os inegociáveis que eu tive com ele para garantir o serviço. Tudo o resto, portanto, a hora que ele dá os feedbacks, como é que ele os dá, deixa aqui um bocadinho de margem de manobra. Porquê? O meu método, ou seja, a minha forma de fazer não é supra-sumo super correto. Certamente ele ia ter aqui pontos que iam adicionar valor à forma como nós fazíamos as coisas. E foi isso que eu reparei a longo prazo, e houve algumas coisas que decidi mudar como o serviço acontecia por conta dele ter dado feedback. Se calhar isto fazíamos melhor assim e de outra forma, e isto ajudou a que mantivéssemos aqui os estándares de qualidade. Isto, juntamente também a ter reuniões para avaliar como é que as coisas estão a ocorrer. Não é só entregar aos clientes e deixar a ver se devias. Se acontecer algo de errado, falas comigo. Não, nós temos que estar sempre em cima do acontecimento. Se temos uma equipa, nós somos responsáveis pela, não é controlar, mas monitorizar, a ver se tudo está a correr bem. Garantir que eles estão a entregar o serviço, que as coisas estão a correr bem, para, lá está, mantermos os nossos estándares de qualidade. E outra coisa que eu percebi, isto a longo prazo, é manter o contacto com os alunos. Se eu vendo um serviço a um aluno e eu entrego ao meu PT, eu não vou deixar o aluno sem contacto comigo para sempre. Ele fala com o PT, mas eu mantenho pontos de contacto para saber se está tudo a correr bem. Porque a primeira cara que a pessoa viu, a cara de entrada, a pessoa de entrada fui eu. Então faz sentido que eu mantenha-me lá durante o processo. Obviamente, eu não me meto na parte operacional, nem de treino, nem de nutrição, como algo mim, e essa parte está delegada, mas o bem-estar e a qualidade do serviço e saber se tudo está a correr bem é da minha responsabilidade à mesma, porque a cara sou eu. Então, manter os contactos, seja de entrada, seja a meio e seja de saída. Se a pessoa decide sair, não me diz nada a mim, diz só ao PT, eu próprio digo para a pessoa
para falar com ela. Porque isto, acho que quando a pessoa vai embora e se falar a outra pessoa do serviço que saiu, ela vai sempre relembrar disto, que é, as pessoas de facto preocupam-se com ela. Quando ela entra, quando ela está cá e quando ela sai. Não é só pagou, adeus, nunca mais fala com a pessoa. E acho que isto é importante, lá está, criar a ligação com a pessoa. Ou seja, lá está, é o verdadeiro acompanhamento, não é? Não é o só toma lá treinos e agora vai à tua vida. Exato. Boa. Qual é que é a história que mais te orgulhas na tua vida até agora? A história que mais me orgulho mais na minha vida até agora? Sinceramente, difícil dizer. Tem algumas que posso dizer, nomeadamente, o momento que mais me orgulho nos últimos tempos até agora foi, sem dúvida, ter tomado a decisão de passar 100% online. Isto foi aqui um grande ponto de reviravolta para mim, porque nunca tinha equacionado isso até há 2 anos, mais ou menos, atrás, e ter tomado a decisão, basicamente, lá está, um momento para o outro, mas já com um background feito. Obviamente não larguei, não tinha nada e comecei do zero, já tinha alguma coisa construída. Mas isto certamente foi aqui um dos momentos que mais me orgulho de mim, ter tomado a decisão e ter mantido a decisão, porque eu lembro perfeitamente, quando tomei esta decisão, comecei, eu tinha cerca de 30 clientes, mais ou menos, no estúdio, quando estava a 20, 30 clientes, e comecei a dizer a cada um deles, olha, vou-me embora em dezembro. E o que eu ouvi mais de todos os alunos foi, tu vais voltar, tu não te vais aguentar isto. Isto foi o que toda a gente, a maior parte disse, tu não vais aguentar, tu vais voltar, tu vais querer voltar para aqui, isso não vai dar. Portanto, todos estes comentários que negativos só me deram mais força para não, eu vou, isto vai dar, e eu não vou voltar. Porque quando não acreditam em ti, pelo menos no meu caso, só me dão mais força para conseguir fazer. E, portanto, diria que esse foi o principal momento mais orgulho nos últimos tempos. É recente, mas nos últimos tempos foi não ter voltado atrás com essa decisão. Boa. Quão importante para ti é que foi, por exemplo, falamos muito no círculo energético, nas pessoas que nos rodeiam, ter exemplos à nossa volta e pessoas também que nos apoiem, não é? No fundo, tu nesse caso deste um exemplo de pessoas que se calhar, apesar de serem teus clientes e gostarem de ti, porque isto acontece, não é? As pessoas às vezes que mais gostam de nós, por desconhecimento ou por estarem no seu próprio mindset e nas suas próprias crenças, acabam por nos passar isso, não é? Acabam por nos passar, às vezes, não aquilo que nós precisamos, não é? No fundo, nesse caso, olha, por acaso tu conseguiste colocar isso ao contrário, não é? Conseguiste utilizar isso como combustível, e isso também acontece. Mas quão importante para ti é teres um círculo que te apoie, que te... nessas decisões, por exemplo, que esteja ao teu lado e te diga, vai, eu acredito, tu consegues também, não é? No fundo, o outro lado daquilo que tu tiveste nesse caso desses clientes. É assim, é importante ter o círculo, mas para mim o meu principal círculo, desde que me apoio, e isto sempre tive muita sorte nisso, que é a minha família. E quando disse à minha mãe, quando disse ao meu pai, que são as duas pessoas com quem eu falo sobre isto, os dois disseram, vai. Okay? Nunca disseram, se calhar vais aqui se dar um passo maior que a perna, etc. Nunca disseram isto. E os meus pais sempre me apoiaram muito em todas as decisões que eu fiz. E isto, de facto, sei que há muita gente, não é assim, infelizmente, mas os meus pais sempre me apoiaram muito nisso e isso, para mim, é o principal. No que toca a amigos, obviamente, houve uns que disseram boa força, houve outros que disseram és doido. E acho que faz parte. Eu tendo a não ligar muito a isso, mesmo os que dão apoio, fantástico, os que não dão, tudo bem também. Mas o que me foi mais importante foi não o círculo que me apoiam, mas os que estão lá e ajudam e dão feedback. Neste caso, tenho aqui um grupo de 2 pessoas com quem falo muito sobre isso, que é o Rodrigo Rosa e o Afonso Costa, com quem falo muito sobre isto e de facto que ajudou muito a eu ter tomado a decisão de avançar. E depois tenho outros 2 grandes amigos meus aqui do lado, acho que tu sabes, da parte do ilusionismo, portanto sou ilusionista há muito tempo e tenho 2 grandes amigos meus dessa área que sempre me apoiaram também muito nisso. Portanto, essas 4 pessoas de facto ajudaram aqui a dar um empurrão, não sinto que tenham sido decisivos para que eu avançasse, mas para manterem lá e para darem feedback e para ajudarem, foram de facto uma grande ajuda nesse aspecto. Eu tento sempre a não ligar muito ao que é a opinião alheia, de que não, isso não vai resultar ou que não devias fazer isso, porque se eu estou decidido, eu quando meto uma coisa na cabeça sou uma pessoa que vai muito com o que eu penso. Se eu meto na cabeça eu vou fazer. Se der errado,
as consequências vêm para mim. Claro. Mas eu vou tentar e vou ver o que é. E sempre fui muito assim. Claro, é assim, no final das contas, quem tem que ir és tu. No fundo, ninguém vai fazer por ti. Boa. Qual é que é para ti o maior erro que tu identificas nos personal trainers que querem apostar no online? Primeiro erro que... Vou trocar o apostar pelo investir. Apostar parece que estou a apostar a minha sorte. Eu diria duas coisas aqui. Primeiro é que esperam resultados imediatos. Logo. A malta pensa que começa a partilhar conteúdo e aparecem os primeiros clientes no próximo dia. E isso não acontece. É uma realidade dura, mas é o que é. Começas e vai demorar muito tempo até se calhar teres o primeiro cliente se não tens presença nenhuma online, não é? É o mesmo que acontece muito. Tenho malta, agências ou empresários individual que vêm e que são especialistas em anúncios e depois têm 50 seguidores. Não dá credibilidade. E é o mesmo. Se não tens uma presença, se queres começar, tens que criar primeiro a tua audiência. E acho que isto é o primeiro. O segundo é o medo de investir. Ou seja, olhar para os anúncios como um gasto. Porque se queremos chegar a mais gente, o orgânico funciona. Mas, a meu ver, funcionava muito melhor há 3, 4 anos atrás. Neste momento, é muito complicado. Neste momento, depender só do orgânico vai dar aqui mais dores de cabeça. Mais dores de cabeça do que propriamente conseguir alguma coisa. Então é não ter medo de investir. Porque pensar que só investir é que vais conseguir, de facto, ter algo. E se nós temos um negócio online, se compararmos com um estúdio presencial, o único custo que nós temos, principal, é os anúncios. Se calhar é a maior fonte de despesa que um negócio online possa ter. Enquanto tens um estúdio, tens uma renda, tens água, tens luz, tens licenças que precisas pagar. Portanto, é pegar como se tivesse um negócio presencial e pensar que estas despesas vais ter que as investir em anúncios para te trazer mais clientes. Acho que é aqui o principal shift de mentalidade que é preciso ter, e eu já falei com alguns PTs que queriam passar online e que vieram pedir ajuda e isso tudo, e a principal barreira que eu sinto da parte deles é não querem investir, têm muito receio de investir porque pensam que vão perder dinheiro, só perder dinheiro, digamos assim, vamos perder no início, mas só perder dinheiro, e depois esperam que vão começar e que as coisas apareçam do dia para a noite, e nada é assim. Se estamos no negócio de fitness e perder peso não é do dia para a noite, porque é que ter um negócio próspero e com previsibilidade de vendas também deveria acontecer do dia para a noite. Não acontece. Sem dúvida. Acho que isso é o principal. A parte do investimento é fundamental. E mesmo que não seja... Mesmo que, sei lá, alguém que esteja a começar que diga assim, pá, mas eu não tenho assim tanto dinheiro assim para investir. Tudo bem. Mas tens que investir pelo menos tempo. Pelo menos tempo tu vais ter que investir. Que essa parte tu não vais ter que gastar nada financeiramente. Depois, mais tarde, vais recuperar esse tempo com o investimento em dinheiro, em anúncios ou o que seja, não é? No fundo, tu tens de estar disposto a investir. E investir no longo prazo. No longo prazo, porque não é no curto prazo, como tu disseste. Eu concordo com a tua análise a 200%. Qual é que é o livro... neste caso... Desculpa, continua. Neste caso, eu acho que aqui a questão é, mesmo que as pessoas não possam investir em anúncios, isto é um conceito para qualquer pessoa aí fora. Tu podes investir em anúncios, não tens dinheiro para investir nisso, tudo bem. Certamente tens uma lista de contactos que já deste treino, que já ajudaste, que já falaram contigo. Certamente já tens alguma presença no online, tens seguidores, tu tens aí um montão de pessoas que podes contactar proativamente para os tentar ajudar. Agora, não entres pés juntos a querer vender o teu serviço. Entra a querer ajudar a pessoa, como se fosse uma sala de exercício. Exato. Tu vais lá, tu não vais direto à pessoa, a primeira vez que falas com ela, a dizer que quer comprar o meu serviço personal trainer, é isto, são 300 euros por mês. Não acontece. Primeiro ajudas. E eventualmente fazes um convite para uma conversa mais séria, onde já está aqui meio subentendido que queres ajudar de forma mais personalizada. Existe interesse do outro lado. E desta forma vendes. E se olharmos aí, eu no início, quando comecei, eu tinha, no início dos inícios do online, eu tinha cerca de 500 seguidores e se calhar tinha aqui já uma lista de 150 alunos que passaram pelas minhas mãos, pessoas com quem eu fiz um plano de treino ou que foram mesmo de facto meus alunos. Ou seja, tenho 650 pessoas que posso contactar. Já é muita gente. Portanto, sem dúvida. Já é bastante gente. Muitas vezes é só o que é preciso. Literalmente, eu há uns tempos lembro-me, peguei e
tinha aqui uma lista de antigos alunos do online que já saíram há algum tempo. Dei uma mensagem para todos para saber como é que estavam. Aconteceu que 2 deles voltaram a entrar no acompanhamento. Ou seja, é uma lista de contactos que já tiveram contacto connosco. Ou seja, não é necessário estar a investir em anúncios, é investir tempo. Vais demorar muito tempo a mandar 650 mensagens. Vais, mas se não tens dinheiro para investir em anúncios, é a tua melhor solução. Sem dúvida, sem dúvida. Boa. Qual é que é o livro ou livros que mais recomendas e porquê? Os 2 livros do Hormozzi, sem dúvida. Sem dúvida que foram aqui uma grande reviravolta, porque mostraram como angariar leads e como criar um serviço bom. Portanto, o $100 Million Offer e o Leads. E estes 2, primeiro li o Offer, que foi como saiu, e ajudou-me aqui muito no processo de criação de um serviço de acompanhamento como deve ser, listando aqui tudo que é problemas e de facto encontrar soluções para a pessoa e faça as pessoas quererem comprar. E depois o Leads, eu já tinha aqui algum background no que era angariação de Leads, acho que o Leads saiu o ano passado, no verão, uma coisa assim, portanto já tinha aqui algum background. No entanto, ajudou-me muito mais a ter mais skills, a aprender mais coisas. Estes foram os 2 principais. E depois houve um que eu li, que agora não me lembro bem o título, mas eu tenho aqui atrás, portanto é só olhar e encontrá-lo. Não estou a é a regra 80-20. Portanto, esse livro também ajudou-me muito aqui a ter a noção e ajudar-me a focar nas coisas que importam. Acabamos por perder às vezes muito tempo em tarefas que não nos trazem valor, que não nos trazem dinheiro. Dou um exemplo muito prático que se passou esta manhã. Portanto, comecei a trabalhar às 9. Tinha aqui cerca de 1 hora antes de nós começarmos aqui então esta gravação. Eu tinha algumas coisas para fazer, nomeadamente alunos para responder, um plano para entregar e leads para contactar. Tinha cerca de 15 leads para contactar, que eram pessoas que têm agendamentos hoje. Destas 3, qual é aquela que me vai trazer mais valor e para mim é mais importante no momento? Era contactar os leads para garantir que eles aparecem à videochamada. Porque é isto que ao final do dia me vai fazer ter faturado então aqui mais dinheiro ao dia de hoje. Tudo o resto tenho tempo para fazer após esta chamada. Então, a minha manhã foi passada contactar pessoas. É escolher a tarefa que vai trazer maior retorno para o teu negócio neste caso. E que, obviamente, não tem um prazo. Não é? Se houvesse alguma coisa com prazo, teria sido a primeira coisa a fazer. Mas, fora isso, é a principal tarefa que te vai trazer retorno. E aquele livro ajudou-me também bastante nisso. Boa. Qual é que é o hábito fora do comum ou a coisa absurda que adoras? Hábito fora do comum. Acordar às 6 da manhã todos os dias, incluindo sábados e domingos. Sim, é fora do comum, é fora do comum. Nem toda a gente o faz. Para mim, acordar cedo ajuda muito. Para já aproveitar o dia. Não me importa nada de ir para a cama às 9h30 da noite, como aconteceu ontem. Para mim é algo que de facto ajuda muito e manter a mesma rotina todos os dias. Obviamente, custa às vezes um bocadinho mais, outros dias um bocadinho menos. Não digo que acontece todos os dias sagradamente, mas faço por acontecer todos os dias. Sempre acordar cedo, para começar o dia cedo, treinar, fazer as minhas coisas para arrancar. Gosto também de começar a trabalhar antes das pessoas acordarem. Dá-me tempo livre sem estar sempre constantemente a ser bombardeado no WhatsApp ou com perguntas, etc. Exato. Qual é que é o novo comportamento, crença ou hábito que mais melhorou a tua vida nos últimos 5 anos? Esta rotina agora que falei, este hábito, foi o principal para mim. Eu até há 2 anos atrás tinha os sonos completamente desregulados. E eu dei por mim a chegar a ir ao barbeiro. Eu vou ao barbeiro quase todas as semanas. Isto é o que? Uma pessoa com pouco cabelo ainda vai mais vezes ao barbeiro do que uma pessoa com mais. E lembro-me de estar constantemente a adormecer no barbeiro. Sempre. Tipo, constantemente a bater cabeça. E percebi que isto não podia ser assim. Então o hábito e a rotina mais me custou a implementar. Porque eu era uma pessoa que vivia muito à noite. Eu lembro muito, quando estava a tirar o curso de PT, chegava a casa 2 da tarde, comia, treinava e começava a trabalhar, portanto fazia as minhas coisas às 6 da tarde até às 2, 3 da manhã. Sempre fui uma pessoa muito noturna. E comecei a perceber que perdi muito parte do dia por causa disso, a acordar tarde. Então decidi, ok, eu tenho que começar a regular o sono.
Então pus a regra, há 2, 3 anos atrás, deitar-me sempre às 10 da noite, para acordar, naquele caso acordava às 5 da manhã, portanto dormir aqui 7 horas, mas pelo menos agora consigo dormir às 8, tenho mais flexibilidade, e consegui dormir sempre o mesmo número de horas, deitar-me sempre à mesma hora para começar o dia cedo. Isto foi o hábito para mim, fez-me ser mais capaz de fazer mais coisas, porque consigo aproveitar em pleno o meu dia, sem distrações. Isto foi aqui o principal. Obviamente, ter também uma agenda ajuda muito, mas o principal é ter tempo no dia. Uma pessoa deixa-se estar a dormir, e vamos ser sinceros, dormir 8 horas, dormir 9 ou 10, uma pessoa descansa a mesma coisa. Às vezes uma pessoa dorme mais e acorda bem mais cansada. O melhor hábito que eu arranjei foi dormir sempre o mesmo número de horas. A rotina de sono. Independentemente de me deitar às 10, à meia-noite. Se me deitar à meia-noite, acordo às 8. Se me deitar às 10, acordo às 6. Durmo 8 horas, ponto. Normalmente o que costumo fazer ao fim de semana, quando não quero despertador, o que faço é quando vou para a cama, meto um timer de 8 horas. Toca quando tocar, é aquela hora que eu me levanto. Boa. E isto ajuda muito. Boa. E tu não sentes, eu pelo menos sinto isso comigo quando comecei a ter uma rotina de sono mais certa e deixei de acordar com o despertador, simplesmente. Foi uma das coisas que mais gostei, que é não ter ali aquele alarme a despertar-me assim. Mas quando eu coloquei essa rotina de sono mais certa, aquilo que eu noto é, independentemente da hora, como me deito mais ou menos sempre à mesma hora, aquela hora eu acordo quase sempre à mesma hora. É tipo uns minutos a mais, uns minutos a menos, mas o meu corpo desperta automaticamente. Tu não sentes isso também? Por exemplo, mesmo quando te deitas mais tarde às vezes, pode ser uma exceção, àquela hora o teu corpo tipo, já despertar. Já está desperto. Sim, eu tenho isso. Eu tenho isso com a hora de acordar e a hora de dormir. Independentemente da hora que eu acordei, volta das 10 da noite começa-me a dar um sono. Exato. Sempre. Começo sempre a ficar chatão. Os meus amigos que gozam comigo, eu não sou uma pessoa de beber café. Não tenho o hábito de beber café. Portanto, cada vez que bebo eu fico bem desperto. Então, se eu souber que vou ter um jantar ou que vou estar até mais tarde acordado, eu tenho que beber um café sempre por volta das 4 da tarde para aguentar. Se não é certinho, direitinho, que eu às 10 da noite começa-me a dar o sono, começa a quebrar. Porque tenho este hábito já implementado há algum tempo. E a acordar, a mesma coisa. Eu ao fim de semana, se não puser despertador, máximo 8, 9 estou a acordar. A não ser que me deite, obviamente, às 4 da manhã. Mas fora isso, 8, 9 estou ali, máximo dos máximos já a acordar. Durante a semana acordo sempre, quase sempre antes do despertador, ali 1 ou 2 minutos antes. Eu tenho a mesma para garantir que me levanto, mas 1 ou 2 minutos antes estou sempre a acordar antes do despertador. Já é o hábito. O corpo já está habituado. Já tem o relógio acertado. O que é que fazes quando te sentes sobrecarregado, desconcentrado ou perdes a concentração? Paro um bocado. Como? Gosto. Paro, basicamente paro. Se sinto que já não estou a produzir como devia, se sinto que a qualidade do meu trabalho está a diminuir, obviamente, contando sempre que não tenho agenda, ou seja, que não estou sobre uma agenda, que não tenho chamadas ou algo do género. Portanto, o trabalho que posso fazer noutra altura, paro. Dá uma volta, se não treinei, vou treinar. Tenho os meus 2 cães, vou dar uma volta com os cães, pego no carro, dar uma volta, seja o que for. Paro um bocado. Isto, ou então, se tiver de facto a fazer trabalho e não tiver a conseguir, paro um bocadinho, faço uma pausa, 5, 10 minutos e mudo de sítio. Literalmente pego no computador. Normalmente o que faço é vou para uma esplanada aqui 10 minutos da minha casa e fico lá. Sinto-me, consigo trabalhar muito melhor em ambientes com muita coisa, às vezes só no quarto, só ali quieto no computador. Sim. É muito mais fácil uma pessoa procrastinar porque sente-se à vontade. Uma esplanada, estás ali sentado, sabes que saíres, pegar perto do teu lugar, sabes que não podes ir a lado nenhum e deixar o teu computador lá, portanto, acaba por ajudar a ficar ali quieto no sítio. Boa. Diogo, para terminar, se pudesses ter um enorme cartaz luminoso em todo o lado com qualquer coisa escrita, levando uma mensagem para todo o mundo, o que é que tu colocarias? Faz, porque se te arrependeres, está no passado. Boa. É o meu mantra de vida, que é: faz, se te arrependeres, está no passado, já foi. Top. Ninguém se vai lembrar. Lembras tu e passas à frente com ele. Lembras tu, mas também só passado um bocado e depois já estás no Exato. Acho que o maior
medo das pessoas às vezes é terem medo do arrependimento, mas a verdade é que vamos sempre nos arrepender de alguma coisa. E cabe-nos a nós escolher se isso nos vai Ou medo da falha, vida, né? ou simplesmente... Ou medo da falha mesmo, É. não é? Medo da falha. Mas falhamos todos, não é? Exato. Eventualmente vamos sempre falhar em alguma coisa. Portanto, se não falharmos, não aprendemos. Portanto, o meu mantra é mesmo: faz, se te arrependeres, está no passado. Sem dúvida. Já foi. Boa, bela forma de terminar, Diogo. Muito obrigado pela tua presença uma vez mais. Obrigado pela partilha aqui connosco. E vamos falando. Vamos para cima. Vamos, pessoal, muito obrigado por terem assistido ou por estarem a ouvir o podcast e vemo-nos no próximo episódio. obrigado, Fábio.